Fala aí, meus manos, fora da extinção falando. E hoje, pessoal, eu vou estar dando o meu review sobre o tão falado livro de Jurassic Park do Michael Crichton. Sim, eu terminei de ler, livro incrível, cara, sem palavras pra esse livro, absolute livro. Cara, o livro é muito legal, pessoal, sério mesmo. E hoje eu vou estar falando aqui sobre, não tudo, né, eu só vou falar o que eu achei, as partes que eu mais gostei e tudo mais, essas coisas assim. Bom, vamos parar de enrolação e vamos começar logo, né? O livro começa com os carinha lá da Ancient chegando de helicóptero em uma ilha, se eu não me engano, né? Aí, um homem todo ferido lá, doidão. Eu gosto um pouquinho do começo desse livro, até que é bem interessante. Mas vamos pra parte que interessa, que é quando eles chegam na ilha. Cara, tem muita coisa diferente antes dele ir pra ilha, né? Como esse começo aí, que né, no Jurassic Park o filme não tem, né? Eu achei bem interessante isso, bem amedrontador, né? E tem a morte do bebê também, né? A morte do bebê que... Mano, eu acho que é uma das mortes mais faladas, né, da morte do bebê. Se vocês quiserem que eu traga um vídeo aqui de todas as mortes, comentem aqui embaixo, tá? Que eu vou estar fazendo. Bom, é isso aí, pessoal. Aí eles começam lá, um doutor lá que esqueci o nome agora, ele encontra um filhote, quer dizer, um filhote não, um Proconceptus morto, e ele vai investigando ele aí ao longo do tempo, algo do tipo, sabe? O que pra descobrir o que é essa criatura, né? Que estava no continente, algo do tipo assim. Mas o pessoal, o livro em si, ele é muito bom, muito caprichado mesmo. As cenas que não tem no filme, essa parte aí que eu falei, né? Antes deles irem pra ilha. A parte do aviário, a parte do aviário é muito legal, eu adorei essa parte do aviário. Cara, uma cena que poderia estar no filme, mas infelizmente não tá. Ia ser muito legal se tivesse. A cena do rio, do bote, né? Eu acho que também é uma cena, uma das mais famosas que tem no livro, né? Muito louco, eu queria muito que essa cena tivesse, mas eles colocaram em Jurassic World Rebirth, né? Que ficou sensacional. Bom, também tem uma cena lá dos outros, né? Aparece muito mais dinossauros do que a gente imaginava, né? Aqui no livro tem muitos dinossauros que eu não vou lembrar agora. E na parte do Brachiosauro, não eram Brachiosauros, era Apatosaurus. Eu surpreendi com isso, né? Aí tem um monte de coisa lá muito louca, né, pessoal? E sobre a Biosyn, né, a Biosyn, ela tá no livro e ela contrata o Dean Snyder pra ela roubar os embriões, né, igual lá do filme, essas coisas e tal, assim, muito louco. Só que elas mandam por um motivo, por quê? Porque isso não é descrito muito nos filmes, né, por que eles quiseram roubar essas coisas, sabe? Mas no livro ele explica porque se o Dodson falando, né, eles vão ter reconhecimento maior sobre os dinossauros deles, sabe? Que vão crescer, eles vão ganhar muito dinheiro com os dinossauros. E eles querem isso pra eles também. Então por isso que eles enviaram os Dennis Nether pra ir lá na ilha roubar os embriões pra ter os dinossauros deles. Pra eles começarem a fazer um monte de coisa. Que é muito louco, pessoal. Muito louco mesmo. A partir da cena dos Raptors, muda completamente o rumo do livro com o filme, sabe? Tipo assim, a cena dos Raptors é muito cabulosa. Porque o senhor Arnold, né? O Arnold, ele explode um dos Velociraptors. Uma coisa que me surpreendeu bastante foi isso, que ele conseguiu explodir um Raptor. Eu não sei se foi ele sim. Porque tava o Genaro, o Mudon e o Arnold. Uma coisa nesse filme que não acontece é que alguns que sobrevivem morrem e os que morrem no filme estão vivos, sabe? Tipo assim, sabe? Também tem o carinha lá, eu esqueci o nome dele agora. Ai meu Deus, o Hardin, senhor Hardin. Que é aquele carinha lá que fica com a doutora Cedar na hora do Triceratops. Ele fica vivo, né? No filme ele tem uma pequena participação. Mas no filme ele, quer dizer, no livro, ele ajuda bastante o pessoal, sabe? E coisas muito loucas acontecem, pessoal. Sério, vocês não estão entendendo. Pra quem não leu, eu recomendo muito. Esse livro é muito bom, cara. Tipo assim, tem umas horas que eu fiquei tipo, o quê? Como que isso não foi parar no filme, sabe? Tirando uma dúvida aqui bem rápida. Se o livro é melhor que o filme, em um aspecto sim, em outro aspecto não. Porque, tipo,
Tem umas cenas no livro que eu não gostei muito, sabe? Eu achei muito desnecessário. Tipo assim, eles explicando a teoria do caos, sabe? Tem essas cenas assim são muito enroladas. Eu até pulei umas, sabe? Porque tava, mano, muito enrolado. Eu acho que era o Sr. Arnold explicando como é que funcionava esses trem todos assim. O Ian Malcolm. Essas partes assim, pessoal. Bem mais ou menos. Mas, cara, eu acho que tá na mesma faixa etária de Jurassic Park que o filme. Porque o filme é o melhor filme de todos os tempos. Na minha opinião. Vocês podem mudar, mas na minha opinião é de todos os tempos. E também temos o Ed Regis, né? Que é tipo uma babá das crianças, né? O Tim é mais velho, como eu já esperava, e a Alex é pequena. É uma coisa muito louca, que eu achei que combinaria mais se tivesse isso no filme. O Tim é maior e a Alex pequena. Ia combinar mais, no meu ponto de vista. Mas é muito louco, pessoal. Vocês não estão entendendo. Só pra vocês assistirem, quer dizer, lerem o livro que vocês... Nossa, vocês vão se surpreender. Quem tem o livro sabe do que eu tô dizendo. O livro é muito cabuloso. Uma parte que eu fiquei, tipo assim... Que? Foi no final do livro. Que eu já tô dando spoiler aqui. O Alan, o Muldon, a Eliseta, o Gennaro, eles vão procurar... o pessoal, né? Quer dizer, o pessoal não. Eles vão procurar o ninho dos Velociraptors, porque eles estavam procriando essas coisas e tal, assim... Aí eles meio que acham um ninho dentro das rochas. E eles entram lá. Só que depois eles saem. E lá tem, tipo assim, eu acho que 30 Raptors. E eu fiquei tipo, o quê? 30 Raptors? Nossa. Aí foi uma loucura. Aí o final do livro nossa, muito diferente, cara. Os Raptors saem do buraco, eles ficam fora lá na praia, né? Aí chega um helicóptero, salva eles. Os Raptors somem. Aí depois eles estão indo de helicóptero. O centro de visita, eu acho que é o centro de visita. Ele, tipo assim, explodiram o centro de visitantes. Tipo assim, praticamente a ilha toda. Não sobrou nenhum dinossauro na ilha. Então podemos dizer que todos os dinossauros que estavam na ilha morreu. Rex, Big One, todo mundo. Até o filhote de tiranossauro aqui. Mano, esse filhote... Ele não fez muita coisa no livro, sabe? Eu pensei que ele ia fazer mais coisa. Mas não, ele matou um carinha ali, né? O Ed Regis. Que daqui depois, se vocês quiserem no próximo vídeo eu falo. Mas, cara, é muito louco esse livro. Eu não vou dar muito spoiler aqui pra vocês, né? Caso vocês queiram ler, porque o filme tá... Quer dizer, o filme não. O livro tá insano. Sério, pessoal, eu recomendo demais esse livro. E é basicamente isso, pessoal. As partes. Tem a parte do tiranossauro, né? Lá na rua, com os carros. Essa cena aí no livro é muito mais chocante, né? E uma coisa que tá nesse livro que eu tinha ficado meio assustado é que o Ian Malcolm morre, entre aspas. Ele morre, né? Ele foi dado como um morto. Aí eu já até comecei a ler O Mundo Perdido, que na real ele tá vivo. Ele só foi dado como um morto mesmo. Mas ele conseguiu sobreviver. A morte do Dr. Who também, muito cabulosa. Muito cabulosa. A do Arnold, a morte que eu esperava mais era do Sr. Hammond. Esperava muito mais coisas. Tipo assim, foi rápida. Eu pensei que ia demorar mais. Mas tá legal, né, pessoal? Fazer o quê? Muito louco, pessoal. O desenvolvimento dos personagens no livro é muito cabuloso. Tem uma hora que eles estão bravos, tem uma hora que eles estão felizes, sabe? Um monte de coisa muito louca. Ainda mais contando com os bebês, Raptors, né? Tem um monte de coisa louca. E eu vou deixar... não vou falar mais nada, né? Porque senão, quando vocês forem ler o livro, vocês já vão saber de tudo. E praticamente, muito provavelmente, vocês já devem saber o que acontece na maioria das coisas, né? Mas é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like, se inscrevam aí, tá? Recomendo muito o livro, se vocês quiserem comprar. Eu comprei ele na Shopee, por uma promoção que tava tendo de 199. Não, 169. Que eu comprei, muito barato. E é isso aí, pessoal, muito louco, adorei o livro. Agora eu vou terminar de ler O Mundo Perdido e eu vou estar trazendo também a minha review do livro, né? Que tá muito legal, pessoal, sério, muito louco. Mas é isso aí, tamo junto, adeus, falou, fui, tchau, gente, uau.